E aí, meus companheiros criativos, estamos aqui de volta. Meu nome é Jefferson, pode me chamar de Jeff. E hoje a gente vai ver um pouco de Krita. Faz tempo que eu não faço nada de Krita. E eu tô gravando aqui com meu áudio horrível, porque, como eu disse em outro tutorial, se é que eu já postei ele antes desse. Mas o que importa é que eu tô de férias, eu tô no final das minhas férias e eu já empacotei tudo e eu tô sem minha webcam que tem um áudio decente. E o que a gente vai ver hoje? Eu tava pensando em fazer alguma coisa de Krita, mas não sabia muito bem o que fazer. Porque eu já fiz muita coisa, na verdade. Eu já fiz sobre camadas, eu já fiz sobre seleção, já exploramos cada ferramenta dela. Cada ferramenta do Krita, uma a uma. Já exploramos como mexer nas dockers, um pouco de guias. A gente ainda não viu o seletor de cores, a gente não viu ainda como mexer em cada docker. Mas eu quero mostrar uma coisa mais importante do que ficar mexendo em dockers, que é o como personalizar seu pincel no Krita. Bem, a gente tem um motor de pincéis muito poderoso no Krita. E acredito que seja muito útil para qualquer um que vá um pouco além do hobbyzinho, assim, básico no Krita. A partir do momento que você começou a desenhar e percebeu que você pode ter novos pincéis, provavelmente você quer fazer seus próprios pincéis em algum momento, ou pelo menos ajustar eles para as suas necessidades. Então essa série começa aqui, com a gente localizando onde é o editor de configurações do pincel. Se você já clicou aqui para escolher seus pincéis, provavelmente você já clicou errado e clicou aqui, e ficou assustado, com medo, chorando, em posição fetal, porque eu fiz isso da primeira vez que eu cliquei, e foi terrível. Essa interface aqui é bem complexa e estranha. Ela só não é mais estranha do que a interface de personalização de pincel do MyPaint, que você precisa de um doutorado para mexer naquilo. Inclusive eu posso até mostrar, vamos abrir o MyPaint aqui, que é um programa que eu adoro, que eu acho muito incrível e impressionante como funciona o motor dele, mas eu não tenho a mínima ideia de como utilizar isso daqui, que é o motor de criação de pincéis do MyPaint, porque se liga no nível de matemática. E cada uma dessas coisas vai ter uma configuração gigante que você pode mexer. E eu não consigo, eu não faço a mínima ideia, eu fico com medo e assustado. Então deixa eu fechar isso aqui. Não é denegrindo o MyPaint, eu adoro o MyPaint, inclusive eu acho que os pincéis do MyPaint são melhores do que os pincéis do Krita no quesito realidade, assim. Eles aparentam ser menos digitais. Mas vamos aqui para a interface que não precisa de um doutorado, apesar de parecer que precisa. O que a gente tem nessa interface? A gente tem aqui um bloco branco, que você pode testar sua configuração. Você pode apagar e tal. Aqui na esquerda você tem os tipos de pincel que o motor de pincéis do Krita suporta. Aqui em cima nós temos os pincéis padrão. E aqui no meio a gente tem onde a gente vai mexer na configuração toda desses pincéis. Deixa eu voltar para o meu pincel que eu estava usando. Block, 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 fill block. Era esse. E aqui embaixo a gente tem algumas configurações que a gente pode ligar e desligar. Vamos ver primeiro essas configurações que ligam e desligam com um clicar de botão. O Instant Preview, que eu não entendi para que serve direito até hoje. No MyPaint, o Instant Preview serve para quando você muda uma configuração, você vê a última linha que você fez já mudando. Mas aqui não está funcionando e eu não sei muito bem para que serve. Talvez tenha impacto no processamento do pincel. Eu acho que é isso mesmo. Vamos lá. A gente tem também aqui do outro lado uma configuração que eu gosto muito de manter ligada, que é o salvar temporariamente as coisas que você mexeu no pincel. O que significa? Vamos lá, vou desativar. Desativou. Esse é o pincel padrão de
bloco, de preenchimento por bloco. Você tem ele aqui e tal, e se aumentar o tamanho, você vai ter ele com aumento de tamanho. E aí, por exemplo, eu mudo aqui de pincel para o Basic Soft. E agora eu quero voltar para o Fill Block do mesmo tamanho gigante. Não, não tem. Eu vou ter que aumentar de novo isso aqui, ali em cima, segurando o Shift e clicando e mexendo. Então o que isso faz? Se eu marcar ou salvar os tweaks temporários, o que vai acontecer? Digamos que eu aumentei isso aqui, diminuí a opacidade com minha tecla I, e eu tenho esse pincel agora sim, para eu fazer alguma coisa. Para fazer essa bela arte aqui. E aí agora eu preciso usar o Basic Soft por algum motivo, porque eu quero preencher essas bordinhas assim, de um jeito bonito. Usei meu Basic Soft, agora eu quero usar o block de novo. Eu volto e ele está do jeito que eu deixei. Então essa opção marcada mantém o pincel do jeito que você botou da última vez que usou. Salvo. E quando você fecha e abre de novo o Krita, ele reseta todas as configurações. Isso é muito útil para você não perder configurações padrão dos seus pincéis. Agora outra parte bem importante, Erase Switch Size. Essa opção eu não deixo muito aqui, porque eu não uso muito. Eu gosto de usar a borracha do jeito que está o pincel. O que isso significa? Primeiro deixa eu mostrar 100. Erase Switch Data. Switch Size. Tá, eu tenho esse tamanho de pincel. Eu aperto minha tecla E e ela vira uma borracha. Aperto de volta, ele vira pincel. Digamos que, quando aperto E, eu quero um pincel menorzinho, que eu só quero fazer uns detalhes aqui na minha linha, na minha pintura. Quando aperto E de volta, eu queria meu pincel gigante de novo. Isso aqui vai ficar atrapalhando o meu fluxo de trabalho. Se eu marcar, o que vai acontecer? Tenho meu pincel gigante, pincel gigante. Só que eu quero ele pequenininho. Diminuo e faço os detalhes aqui que eu queria fazer apagando o desenho. Eu volto e ele mantém o tamanho. Quando eu voltar para apagar, ele vai salvar o tamanho da sua borracha. Isso é muito útil também, dependendo do fluxo de trabalho que você está fazendo. Eu não uso muito. Eu gosto mais do meu pincel de apagar do tamanho do pincel que eu estou usando. Mas, se você gostar do outro jeito, por que não? Deixa eu desligar, que eu não gosto muito. Diminuir um pouco. Nossa, que sede. E aqui a gente tem a nossa interface principal, com também essas configurações 1000, que a gente vai ver uma a uma. E essa primeira que a gente vai ver agora. Essa janela aqui é a ponta do pincel, é essa brush tip. Olha só, mudei, brush tip. É a ponta do seu pincel, que você pode alterar aqui nessas abas o tipo de ponta que você vai usar. Tem as pontas automáticas, que são geradas proceduralmente, isso significa que você vai mexendo as configurações, elas vão sendo geradas. As pré-definidas, que você usa texturas para criar a ponta do pincel. E de texto, que você usa textos para criar o pincel. Eu vou começar mostrando de texto, porque é o mais simples de configurar, e o automático a gente dá uma olhada por cima. O de texto, aqui eu já escrevi um texto, vaquinha. Isso vai virar a ponta do meu pincel. Droga, eu peguei a cor. Não, tá aqui. Só que observem, tá muito pequeno, eu quero que seja maior. Eu aumento, seguro o Shift, clico, não acontece nada. Eu aumento aqui, não acontece nada. Porque ele segue as regras do texto. Então você vai ter que vir aqui nas configurações e aumentar a fonte, por exemplo, para 72. Aí você vai poder escolher o tipo, itálico e a fonte. Deixa eu procurar uma fonte legal aqui. Padalk. Eu tenho umas fontes legais instaladas. Onde estão elas? Soderbergh. Inclusive,
temos que conseguir saber qual tipo de fonte ele suporta. Mas vamos ver aqui, vamos brincar com qualquer coisa aqui. Vamos achar uma legal. Essa daqui, Bold 72, dei OK. Olha só, tá maior agora. O que mais a gente pode brincar aqui? A gente pode botar Strike Out para deixar uma linha, o tachado, né? A gente pode deixar sublinhado. E a gente pode usar sistemas de escrita diferentes, como o cirílico ou como taiwanês ou coreano, e filtrando aqui. Cadê o do sistema? Simbólicos. Acabamos de achar os nossos. O arábico. Eu não sei aqui, qualquer um. A gente vai ter todas as nossas fontes. Dá OK. E o que mais a gente tem? A gente tem o Pipe Mode, que é bem interessante. Que ele vai ser um modo que vai... Caramba, minha fonte diminuiu. 72. Vou botar aqui 150. Deu OK. Que ele vai aleatoriamente botar as letras da nossa vaquinha. Aleatório não, é seguido. E a gente pode mexer aqui no spacing, que é o espaçamento. Vejamos o que acontece. Eu vou desligar o Pipe Mode e deixar o espaçamento 0. Por que eu não vou conseguir testar ali? O espaçamento 0, ele vai basicamente spawnar uma unidade de ponta de pincel, logo em seguida a outra. Deixar em 0 é meio killer, olha só, porque fica muito lento o pincel. Ele basicamente manda pontas infinitas. Você aumenta um pouquinho que já vai melhorar o... Nossa, chega, eita. Já vai melhorar o desempenho. Porque não vão ser pontas infinitas. E você pode ir aumentando. E aí... Ah, droga, o teste não está funcionando. E aí você vai ter diferentes velocidades de criação da tua ponta de pincel. Por exemplo, aqui, vaquinha, 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 vaquinha. O que mais a gente pode fazer com essa ponta de pincel? A gente tem outra opção aqui, que é da precisão, que a gente não vai ver muito no texto, mas que é interessante saber. Mas a gente vai ver no automático agora. Essas são todas as opções de ponta de texto. Não são muitas. E você pode combinar ela com outras definições depois. Vamos para o automático. Aqui a gente tem uma grande malha de configurações. E eu vou mostrar aqui a precisão primeiro. Na precisão, que não está funcionando esse negócio, meu Jesus. Que triste. Tá. A precisão significa o quê? Quanto maior a precisão, melhor a renderização do pincel. 5 é o máximo. Isso significa que a qualidade do teu pincel vai ser impressionante. Ele vai ser muito bem renderizado. Se você diminuir isso daqui, vamos para o drástico 1, olha só a borda do teu pincel como está destruída agora. Ela está mais zoada. No que isso impacta? Não é só a qualidade que vai impactar, mas também a velocidade de renderização no tamanho. Aqui com qualidade 1, a velocidade com que eu pintei isso aqui. Vamos botar na qualidade 5, para vocês verem a lerdeza que é. Isso aqui vai exigir muito mais processamento, vai ser muito mais lento. Então o que geralmente é recomendável se fazer? Se você vai usar grandes pincéis para preenchimento, você diminui essa qualidade para 1. Por exemplo, eu quero preencher isso aqui rapidamente. Muito mais rápido do que se eu usasse uma qualidade maior. E eu só queria preencher mesmo. Depois eu posso ir corrigindo, dando uma apagada. E aí sim, eu sei lá, vou aumentar isso daqui e diminuir um pouco o meu pincel
para não impactar tanto. Olha só. E aí eu tenho um preenchimento um pouco melhor do meu pincel. Agora tá lento não por causa do processamento, mas porque eu usei o recurso de estabilização de pincel. E aí eu tenho um preenchimento bom, grande, e que apagando as bordas eu consigo uma qualidade maior de linha. Mas o que a gente tem aqui? E aí a gente tem a automática. Isso aqui vai fazer o quê? A gente vai ter que definir para precisão 1 o pincel. Por exemplo, vai ter precisão 1 em 100 pixels. Não. Em 5 pixels. E vai ter um delta de 15 pixels. Isso significa que a cada 15 pixels de tamanho, a gente vai ter um aumento de qualidade. Ou diminuição. Acho que é diminuição. 1 pixel, 15 pixels. Olha, qualidade baixa. 30 pixels. Acho que essa qualidade estava alta. 45 pixels, mais 15. Quanto maior, menor a qualidade. 60 pixels. E a gente vai ter uma diminuição de qualidade conforme aumenta o nosso pincel. Até o máximo de 5 e o mínimo de 1 de precisão. Claro que a gente pode aumentar isso daqui. E aí a gente tem uma qualidade alta num pincel de 50 e vai diminuir. 300 está muito alto. A gente tem uma qualidade boa e se aumentar de 15 em 15 você vai ter uma diminuição dessa qualidade de linha. De renderização de linha, né? Eu deixo aqui, vou deixar no 5 mesmo. Só toma cuidado com isso aqui, eu esqueço muito de usar, mas é muito útil. Eu acabo ficando travado às vezes, como tamanho de pincel. E aqui o que a gente tem mais? A gente vai ver rapidamente aqui o que tem. Temos o diâmetro, temos o ratio, que é a proporção do pincel. Olha só, de 1 é 1 para 1 dá quadrado. De 1 para 0,5 dá um retângulo com um lado sendo metade do outro. E você pode diminuir essa proporção. Você tem o fade, que você vai ter como diz? Um degradê, né, do seu pincel, de uma ponta a outra, criando uma suavização. Você tem o ângulo do seu pincel, da sua ponta. Por exemplo, se eu botar aqui, o ângulo da ponta. Olha só, agora a gente consegue ver melhor a suavização, como aconteceu. A gente tem os spikes, a gente pode criar espinhos no nosso pincel e fazer formas diferentes. Pode adicionar um ruído randômico. Ainda bem que está salvando a básica. Olha lá o ruído randômico. Deixa eu tirar esse ruído randômico. E você pode diminuir ou aumentar a densidade desse pincel. Olha só. Está menos denso. Ele parece mais um negócio de Shorkwall. Não, é aqui. E aí você pode aumentar a randomicidade desse negócio. E tem o spacing, que aqui está automático. Tá 1 no automático, que é o espaçamento total, zero não, de um bloquinho a cada ciclo de pintura. Provavelmente isso está ligado à programação. E você pode aumentar esse espaçamento, deixando mais carimbo. Quanto mais espaçado, mais demorado vai ser o spawn dessa ponta de pincel. E aí você pode criar diversos efeitos, como esse daqui. E aí, ó, quanto mais rápido
quanto menos pressão você tem ali. Ou você pode deixar bem pouquinho o espaçamento e ter algo mais contínuo. Deixa eu desligar isso aqui para voltar às configurações padrão. Desliga. Seleciona outro. Cadê meu... Oh, caramba. Cadê meu block? Tá aqui, block. Não é possível, as configurações não podem ter salvo. Spikes, tira os spikes. O ângulo era mais ou menos esse. Era 0,25 mais ou menos. E aí você tem o anti-alias, que é pra alisar as bordas melhor. O que mais você vai ter aqui? Esse é só o tipo default da sua ponta, que é o que a gente vai ver hoje. Mas você tem outros tipos de ponta nessa geração aqui. Você pode gerar em cima de pontas soft, que você vai ter essas configurações diferentes, ou gaussianas. E você vai poder também mudar para círculo ou quadrado a sua ponta e fazer do jeito que você quiser o seu pincel, mudando ângulos, adicionando spikes. Olha, uma linda flor. E é isso, gente. Essa é a nossa primeira parte do vídeo sobre pincéis. Eu não quero me alongar muito, não quero fazer vídeos gigantes. Então até a próxima, gente. Espero que vocês criem lindos pincéis. No próximo vídeo a gente vai ver outro tipo de ponta, provavelmente a soft. Obrigado por assistirem. Se gostou do vídeo, clique em gostei. Se não clicou, clique em não gostei. Eu prefiro um gostei sempre. Compartilhem aí nas redes sociais com seus brothers que gostam de desenho digital ou que querem entrar no mundo do desenho digital de cabeça e estão com medo. Então até a próxima aula de escrita aí, galera. Valeu!